O que é a Bolsa de Valores? Nada mais é do que uma instituição. E essa instituição ela tem por objetivo principal proporcionar um ambiente seguro, um ambiente transparente, para que possa haver a negociação de títulos e valores mobiliários. Eu vou te explicar o que é cada um deles, tá? Então vamos lá, eu vou te dar alguns exemplos aqui de títulos e valores mobiliários. As ações. Você já deve ter ouvido falar muito a respeito delas, né? Talvez você até tenha aí comprado algumas ações. O que são as ações? Elas representam a propriedade parcial de uma empresa. Então, quando você escuta o fulano falar, eu tenho ações da Petrobras, eu tenho ações da Vale, do Banco Bradesco, do Banco do Brasil. Então, ele tem um pedacinho dessa empresa. Ele tem uma parte da propriedade daquela empresa. Obviamente, essas são as ações brasileiras, né? E o mesmo ocorre com as ações internacionais. Só que a gente já está falando de Apple, Microsoft, Netflix, Nvidia, Amazon, entre outras empresas que estão no mercado, por exemplo, americano, né? Essas aqui são empresas americanas. E aí também incluem títulos de dívida, como debêntures, notas promissórias, títulos públicos, fundos de investimento, derivativos, que são mais conhecidos como o mercado de futuros, e assim por diante. Por exemplo, o mercado nacional, né, tem o mini índice e o mini dólar. O que são esses ativos? É um derivativo, mais conhecido como mercado futuro. Esses são do mercado brasileiro, né? Aí a mesma coisa acontece no mercado americano. Só que quais são os índices futuros do mercado americano? Nós temos o Nasdaq, nós temos o Dow Jones, nós temos o S&P 500, entre outros, tá? Na Ásia, mesma coisa. Quais são os ativos que a gente tem na Ásia? A gente tem o HK, que é o Hang Seng, índice chinês, e nós temos o Nikkei, que é o índice japonês, conhecido como JP225. Esses códigos aqui eles podem mudar de acordo com a corretora, tá? Mas não se preocupa que eu vou te ajudar a entender como que você encontra isso dentro da corretora que você vai usar, tá? Além disso, cada ativo ele pode ter diferentes níveis de risco e, obviamente, por consequência, níveis de rentabilidade também. Alguns deles têm até prazos de vencimento, dependendo do tipo de ativo que você vai operar, ele tem um prazo de vencimento, tá? A bolsa de valores ela funciona como um mercado, onde empresas de um lado, né, elas querem captar recursos financeiros através da venda das suas ações e outros ativos, e do outro lado, os investidores que querem comprar e vender esses ativos em busca de lucro, ok? E para que as negociações na bolsa de valores aconteçam de forma organizada, existem diversas regras, diversos procedimentos que são estabelecidos por órgãos reguladores, né? No caso do mercado brasileiro é a CVM, né? Que regula a Bolsa de Valores B3, e aqui nos Estados Unidos é a SEC. Eu estou falando aqui nos Estados Unidos porque eu moro em Miami, para quem não sabe, tá? Então no Brasil a CVM, aqui nos Estados Unidos a SEC. Por exemplo, todas as empresas que desejam negociar as suas ações na Bolsa de Valores, elas precisam obrigatoriamente atender uma série de exigências. Que tipo de exigências, né, existe aí? Publicações públicas das suas informações financeiras, aderência a boas práticas de governança corporativa, por exemplo, entre outras coisas, tá? Não vou aqui entrar em detalhes, mas existem várias exigências, né, que essas empresas têm que ter para poder ter a sua ação numa bolsa de valores. Além disso, as corretoras elas desempenham um papel fundamental na bolsa de valores. Por quê? Porque são elas que realizam as operações, tanto de compra quanto de venda, em nome dos seus clientes. Ou seja, são intermediadores no seu nome. Então você não consegue fazer uma negociação direto na bolsa. Você vai precisar ter uma conta numa corretora, você vai ter que ter o teu dinheiro numa corretora, e você vai usar uma plataforma, por exemplo, para poder fazer a inclusão das ordens. Então você vai, através dessa plataforma, fazer a compra de uma ação, essa corretora tem acesso ao seu dinheiro, ao seu recurso, e é a corretora que vai colocar a ordem na bolsa de valores. Você nunca consegue ter o acesso direto a uma bolsa. Você vai precisar de uma corretora. Tá? E para você ter uma conta, né, numa corretora, para você ser um investidor na bolsa de valores, é muito simples. Primeira coisa que você vai fazer, você vai precisar abrir uma conta numa corretora. Inclusive aqui embaixo eu vou deixar o link da corretora que eu uso, tá? E eu confio nela. Então, depois eu vou explicar mais a respeito disso, tá? Mas você vai abrir a sua conta de forma totalmente gratuita. Você vai mandar um Pix para essa corretora com o valor que você desejar. E você vai escolher os ativos que você vai operar. Tá, eu quero operar Nasdaq, eu quero operar Apple, eu quero operar Amazon.
E aí você vai lá e coloca a sua ordem. É simples assim. Então, abrir a conta numa corretora, depositar um dinheiro e começar a operar. Bem simples, tá? Fica tranquilo que eu vou te ajudar a fazer tudo isso, beleza? As negociações, elas têm horários, tá? As bolsas normalmente abrem às 9 horas da manhã do horário local e ficam até mais ou menos às 17, 17h30 aberto, tá? Então, no caso do Brasil, das 9 às 17, 17h30. Agora está estendendo um pouco mais o horário, né? Aqui nos Estados Unidos, abre às 9h30 da manhã e fecha às 5 horas da tarde. E a Bolsa da Ásia, a mesma coisa, só que do horário local lá da região. Durante esse período, os investidores, ou seja, você e eu, podem enviar as suas ordens, tanto de compra quanto de venda desses ativos através das corretoras. E essas transações, elas são realizadas de forma totalmente eletrônica e imediata. Uma vez que você clica em comprar, ele compra na hora. Vender, ele vende na hora. Tá? Você não precisa ir no lugar, você não precisa pedir uma autorização. É simplesmente clicar para comprar ou vender, ok? Os preços dos ativos, né, que você está negociando, eles variam de acordo com a oferta e a demanda do mercado. Então, quanto maior a procura, maior é o preço. E quanto menor é a procura, menor é o preço. Ou seja, se muitos investidores estão interessados em comprar uma determinada ação ou um índice, né, qualquer que seja o ativo, o preço tende a subir. Já se muitos investidores estão querendo vender esse mesmo ativo, né, o preço tende a cair. Ou se tem pouca procura, normalmente está caindo o preço. E você pode ganhar dinheiro das duas formas, tá? A única coisa que você precisa ter é o conhecimento para poder saber entrar na compra ou na venda na hora certa. A única coisa que você precisa, tá? Por fim, é importante que você lembre, né, que investir na bolsa de valores tem alto risco, porque é um mercado totalmente especulativo, né? Os ativos, inclusive, eles podem variar de forma muito significativa no mesmo dia. E você tem que entender que os investimentos eles não são garantidos, nem pelo governo, nem pelas instituições, nem pelas próprias empresas. Tá? Por isso que é extremamente recomendável que você, quando for investir, você busque uma orientação de profissional especializado, assim como você está fazendo agora, né? E que além disso você também diversifique as suas aplicações em diferentes tipos de ativos e também de empresas. Agora, você já se perguntou qual que é a diferença de um investidor para um trader? Essa resposta você vai ter na próxima aula.